Hoje nós vamos conversar com o gerente do Senac de Araçatuba, Luiz Antônio de Lima. Ele vai falar sobre a oferta de mais de 1.200 bolsas de estudo gratuitas para o segundo semestre de 2025. São 71 cursos disponíveis em diversas áreas, com oportunidades para quem busca qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho. Enquanto eu vou entrevistando aqui o Luiz Antônio, manda uma mensagem para a gente no Facebook, no YouTube, contando se você já fez algum curso lá no Senac, conhece quem fez e deu aquela aprimorada, aquele up ali no trabalho e na profissão. Luiz, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom dia, Suelen, bom dia, Jonathan. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui hoje falando um pouco sobre grandes oportunidades de formação e das pessoas se colocarem no mercado ou melhorar, né? Quem já está no mercado às vezes quer melhorar aí a sua colocação. Eu queria que você começasse contando para a gente como que é o programa Senac de gratuidade. Como que ele funciona e qual que é o impacto aqui em Araçatuba e região? Bom, o programa Senac de gratuidade, né, o PSG, ele oferece em todos os cursos, então 100% dos cursos do Senac a gente coloca uma porcentagem de aproximadamente 80% das vagas gratuitas. Gratuitas assim, 100%. E os cursos que utilizam material, Suelen, a gente fornece o material. Então vou dar um exemplo, o curso técnico em enfermagem, né? É um curso que exige os materiais dos EPIs, que a pessoa vai utilizar, por exemplo, no campo de estágio, os jalecos. Então, o Senac oferece todo o material que a pessoa vai utilizar durante o curso. Tem pessoas que, às vezes, não se enquadram no PSG, porque qual é o critério, né? Uma coisa que eu acho interessante também de comentar é que o Senac se preocupa muito com a inclusão, né? Então, a maioria dos locais, e não quero desmerecer locais que fazem processo seletivo, mas normalmente o que acontece? Quem passa por processo seletivo consegue a vaga, fica feliz, mas e quem não passa, né? Então a pessoa não passa num processo, aí não passa no outro, ela vai ficando meio que muito para o final da fila. Então, pensando nisso, o Senac adotou as matrículas por ordem de chegada. Então, não temos processo seletivo nos cursos, né? O que acontece nos cursos é que a pessoa que se inscrever primeiro, tendo o pré-requisito, ela já tem a bolsa. E qual é o pré-requisito? 2 salários mínimos per capita, né? Então, uma família aí de 4 pessoas, aproximadamente uma renda de R$ 10.000, que é muito inclusiva, né? Na nossa região, que talvez, infelizmente, nós temos um IDH um pouco baixo, né? Abaixo da média do mercado, do estado. A gente inclui muitas famílias. Então, o programa Senac de gratuidade, em resumo, ele é isso, né? A gente oferece vagas gratuitas e o critério é 2 salários mínimos por pessoa da família. Luiz, são mais de 1.200 bolsas. Esse número aumentou do semestre passado para cá, não aumentou? Olha, a gente está muito feliz, né, em poder oferecer a quantidade de bolsas que a gente está oferecendo esse ano, né? Então, nós aumentamos a programação agora no segundo semestre em função de demanda mesmo, né? Então, nós temos conversas com as autoridades do comércio, sindicato, associação comercial, o condomínio do calçadão, os outros S's que a gente trabalha muito junto, e a gente verificou que existem muitas vagas, né, no balcão do emprego que não são preenchidas. Então a gente começou a fazer um estudo sobre isso e fomos abrindo as possibilidades de vagas para as pessoas se colocarem no mercado. Porque o principal fator das vagas não serem preenchidas é a qualificação. Então a gente tem, de um lado, vagas disponíveis, né? O secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado estava na região há um mês atrás e ele colocou bem claro, ele falou, a gente tem muito mais vagas do que pessoas desempregadas. Então, essa conta não fecha por um motivo, a qualificação profissional. E por esse motivo, a gente ampliou a oferta desse segundo semestre com vários cursos, inclusive cursos, Suelen, que a pessoa pode gerar renda, né? Como, por exemplo, um curso de manicure, onde ela aprende e ela já pode ir prestando serviço. E que nunca falta público para esse mercado, Não no caso, falta, né? né? A gente comenta que até na época da pandemia, se teve uma área
que não teve crise foi a área de beleza, né? Ela continuou, mesmo as pessoas se cuidando, né, mostrando distanciamento, mas ninguém deixava de um atendimento para uma escova, para uma unha, né, enfim, para um cuidado com a pele, enfim. Então isso, o mercado, né, de beleza e estética no Brasil, ele é muito forte, e na região de Araçatuba também as pessoas que estudam com a gente e atuam nessa área, elas falam que só tem crescido, né, os clientes, e tem conseguido gerar uma boa renda através desse conhecimento. Luiz, e qual que é o perfil dos alunos que mais tem se beneficiado com essas bolsas? Olha, a gente cria, né, um estudo no Senac que a gente desenha a persona lá do Senac. Então, nós temos público do início, né, da aprendizagem dos 14 até os 90 anos, né? De registro, pode estudar até com mais de 90 anos, não estou limitando a 90, mas eu me lembro de já tivemos alunos com essa idade. Mas a Verdade. grande faixa, né? Hoje em dia, a gente, desculpa te interromper, a gente Imagina. observa bastante isso, né? Idosos já numa idade avançada Sim. que decidiram fazer uma faculdade ou um curso, alguma coisa de uma área que a pessoa sempre teve vontade, Sim. nunca teve oportunidade. Aí depois ela fala, não, eu quero viver isso, né? É muito Isso. interessante. Tem muita gente, a gente fala acima dos 60, né, que fazem curso, não é o maior público, né, mas tem muita gente que está voltando para isso. Então, às vezes, como você diz, a pessoa tinha vontade, mas quando ela estava ativamente, como CLT, em algum lugar, ela não tinha essa oportunidade. E depois de aposentar, ela vai lá e começa a aprender uma profissão e começa a exercer. Tem exemplos de cursos de, por exemplo, de massoterapeuta, né? Curso de massoterapia, curso na área de moda, então design de moda, modelista, o próprio costureiro, alfaiataria, são cursos que as pessoas procuram. Também cursos na área de cuidadores, então tem pessoas com mais idade querendo também ser cuidadores, cuidador infantil, cuidador de idoso. Mas o grande público do Senac, ele fica na faixa de 16, 18 anos até 30 anos, é o grande público ali. Então a gente atende toda essa faixa. Nós temos hoje no Senac, o ano passado nós tivemos mais de 5 mil alunos, e esse ano a gente está com aproximadamente 4 mil alunos até agora. E a grande fatia desse público é um público da aprendizagem comercial, né? São alunos que, a partir de 14 anos, eles ficam um período no Senac e ficam os outros 4 dias da semana na empresa, né? Então, é uma ótima oportunidade para a entrada também no mundo do trabalho. O que eles aprendem nesse curso? O curso de aprendizagem comercial, ele prepara para o primeiro emprego. Então, esse curso, ele é uma legislação, né? Então, é uma lei que toda empresa com mais de 7 funcionários pode ter de 5 a 15% de funcionários sendo aprendizes. Então, como o Senac atua? A gente vai falar sobre o mundo do trabalho, a gente vai falar sobre, claro, a área de auxiliar administrativo, como informática, trabalhando as relações do trabalho, relacionamento interpessoal no trabalho, vai trabalhar postura, trabalha cidadania, então ética, moral. Então, aquele jovem, né, 14 anos, nunca trabalhou, como ele se comporta lá? Como é esse relacionamento? Como funciona uma estrutura organizacional, né? Como que é um organograma? O que é um departamento pessoal? O que é o RH? Qual a diferença? O que é um financeiro? Então, todos esses temas que envolvem o mundo do trabalho são tratados ali. E uma coisa interessante é a metodologia, que é o que a gente mais ouve do jovem quando ele termina o curso, que é a timidez, a capacidade de redação, a capacidade de falar em público, porque tem uma ideia, mas eu não consigo explicar aquilo. Então, o curso ajuda muito porque a metodologia ela trabalha essa parte com muitos seminários, apresentações. Então, ali ele desinibe. Ele aprende também as chamadas soft skills, né? As Exatamente. habilidades comportamentais, não só as Isso. técnicas, né? Exatamente. Então, assim, toda essa parte relacional que hoje, eu como gestor, né, e hoje o Senac emprega bastante gente, então nas contratações a gente observa muito isso, né?
quem eu estou contratando, como essa pessoa se relaciona, são as chamadas soft skills, né? Então, como que ela lida, né, com frustrações, como ela lida com não, né, como ela lida com as dificuldades, como ela lida com momentos que são meio de pressão. Então, como que eu vivo nesse ambiente, mantendo a minha sobriedade, mantendo a minha tranquilidade e principalmente tendo bons relacionamentos, né? Porque a gente passa normalmente 1/3 da vida no trabalho, né? Então, se eu não tiver ali uma capacidade de relacionamento que eu promova um ambiente de harmonia, eu vou ter uma vida um pouco triste, né? Então a gente trabalha muito isso, né? Olha, você tem que ser feliz não só na sexta-feira, às 6 da tarde. Você tem que ser feliz na segunda de manhã, 7h15. Viu, Jonathan? Fica a dica aí para você, Jonathan. É isso. Esse programa, no caso, especificamente para os jovens, ele tem uma limitação de idade? Ele tem a idade mínima, que é de 14 anos, que é o que a lei permite como aprendiz, né? Porque na CLT é permitido somente depois de 16, mas com 14 anos e a idade máxima 24, se a pessoa não tiver alguma deficiência intelectual. Com deficiência intelectual não tem limite de idade, mas é de 14 a 24 anos que a lei permite que seja um jovem aprendiz. Alguns falam menor aprendiz, esse termo não é utilizado mais, porque a lei mudou, então não é só menor, né? Até 24 anos a pessoa pode ser um jovem aprendiz. Isso é muito legal, porque muita gente fala, quando procura o primeiro emprego, fala, as empresas exigem experiência, mas no primeiro emprego não tem como ter experiência. Exatamente. Mas você pode ter uma capacitação para isso, que já vai ser um grande diferencial Sim. no mercado. E né? é sensacional. Essa é uma lei, claro que a pessoa tem que cumprir, né? A empresa tem que cumprir, mas eu sempre falo que é legal cumpri-la, não como se fosse lei, porque o empresário ele vai estar abrindo, claro, a prática ali para o jovem. E eu comento que o curso dura 18 meses aproximadamente. Então ele tem um processo seletivo de 18 meses. Para olhar aquele jovem e falar, nossa, eu quero essa pessoa aqui comigo na minha empresa, e aí eu mudo o contrato de trabalho de tempo determinado para indeterminado. E ele já contrata aquele jovem que está ali. Ou senão, ele vai olhar e falar, eu não quero essa pessoa aqui comigo. E aí termina o período de prazo determinado e ele encerra o contrato. E eu falo para o jovem a mesma coisa. Você tem a oportunidade de 18 meses de mostrar todo o seu valor naquela empresa. E aí, ao final, um empresário vai querer que você fique lá de qualquer jeito. Então, todo mundo ganha nisso, né? Sem contar que a aprendizagem ela não tem custo para o empresário, ele não paga para o Senac e não tem custo para o jovem, né? O custo, claro, do empresário vai ser o salário, né, daquele jovem aprendiz, que é proporcional, o salário mínimo proporcional às horas que o jovem trabalha, que normalmente são 30, 32 horas por semana. É um excelente programa esse Luiz, também. e em relação às outras bolsas nesse semestre, quais são os destaques dos cursos oferecidos? Tem algum lançamento ou uma formação que você destacaria como tendência? Olha, a gente tem cursos técnicos, cursos livres, né? A gente tem o curso técnico em enfermagem, que eu diria que é o carro-chefe, né? Temos excelentes locais de atendimento para a saúde em Araçatuba e todos esses locais, hospitais, precisam do técnico em enfermagem para trabalhar ali. Então, o curso técnico em enfermagem é uma excelente formação. Eu diria que eu não tenho isso registrado digitalmente, mas a gente tem mais de 80% de quem se forma empregado, né? Nós temos tido procura das instituições de saúde indo na última semana que os alunos estão terminando, já fazer processo seletivo com alunos que estão se formando, devido à demanda e à qualidade que esses alunos saem do Senac. Curso como técnico em massoterapia, como a gente comentou. Eu diria que no pós-pandemia, esse autocuidado e esse cuidado com a gente, né, essa busca desse contato, ele cresceu muito. Né? Então é uma profissão que tem sido desmistificada e cada vez mais procurada, então a pessoa já consegue prestar serviço. Tem empresas que contratam massoterapeuta para alguns bancos, por exemplo, para fazer o quick massage, que é aquela massagem rápida na cadeira. Então é uma profissão também em alta, né? Essa profissão voltada para esse autocuidado. Eu gostaria de destacar, Suelen, uma formação, ela começa hoje à noite, né? Ainda temos algumas vagas. O Senac, ele é uma instituição que ele tem vários parceiros, né? E um deles é a Cisco, né? A Cisco é um fabricante
de hardware para rede. Eu diria, se a Cisco desligar os equipamentos dela no mundo, a internet acaba, né? Porque ela é a grande responsável, um dos maiores fabricantes de hardware para a interconectividade do mundo. E o Senac é uma academia Cisco em Araçatuba. O que isso quer dizer? A gente dá a formação oficial, que a gente chama de certificação Cisco, para que qualquer pessoa, mesmo não conhecendo nada de informática, ela aprenda em 4 módulos como configurar um roteador, né? Como fazer essa configuração de roteador, como prover interconectividade. Essa certificação ela é bem escassa, né? Não tem tanta gente que tem essa certificação. Eu conversei com alguns empresários de Araçatuba, um inclusive faz a coluna de vocês, né? de tecnologia, o Éder, e ele brincando, ele falou: Luiz, se tudo que você formar lá chama CCNA, que é Cisco Network Certify, Administrator, que é a certificação de administração de redes, ele falou: todo mundo que você formar, você já me manda o currículo que eu contrato, né? Porque, de fato, essa certificação ela te dá condições de ingressar bem nesse mercado e como um profissional já valorizado, né? Então, o Senac é uma academia Cisco em Araçatuba. O mesmo curso que a pessoa faz aqui é o curso que ele faria em São Francisco, na sede da Cisco, ele faz aqui. Como a gente consegue isso? Nós temos um laboratório no Senac que ele é equipado com todos os equipamentos da Cisco reais, né, onde os alunos aprendem na prática essa configuração. Então, um grande destaque é a certificação Cisco, que também é um curso gratuito. Um curso desse pago, eu diria que é um curso que estaria custando em torno de uns mais de 3.000, 4.000 reais, e ele é um curso totalmente gratuito. E o docente que tem que dar aula, ele tem que ser um docente certificado. E nós temos, eu diria que o privilégio do docente de Araçatuba ser o docente que capacita os docentes do Senac no estado de São Paulo. Ele é daqui de Araçatuba, então a gente tem um certo orgulho, né, de ter essa pessoa aqui, então é legal que as pessoas aproveitem isso. E quais são os pré-requisitos? Você falou que tem pouquíssimas vagas ainda, começa hoje esse curso, que é praticamente uma garantia 100% de empregabilidade ao final dele. Quem quiser participar, o que tem que fazer? 16 anos, então já são poucos cursos que a gente tem uma idade dessa para começar, e ter conhecimento em navegação de internet, né, que todo mundo tem, e conhecimento básico em informática, né, conhecer basicamente o Windows e o pacote Office, mais os conceitos básicos de internet, que a partir daí a gente começa com o primeiro módulo, que é um módulo introdutório, que vai passando todas as informações que a pessoa precisa saber. Então, o pré-requisito é 16 anos e conhecimento básico em informática. Tem algumas mensagens aqui que eu queria dar uma olhada, Jonathan. Coloca para mim na tela, por gentileza. Eu vou começar com uma que me mandou no WhatsApp. A Josiane Rodrigues, ela escreveu: agradece o Luiz por mim. Meu marido, o João Paulo, é bolsista, terminou o curso auxiliar de enfermagem, está terminando o técnico. Um abraço para a Josi e para o João Paulo aí, falando sobre esse curso. Temos mensagens também aqui no YouTube. Começa do começo, Jonathan, ali para mim, que é mais fácil. Isso, de cima para baixo. Deixa eu ver aqui, ó. Jeová, deve ser Giovana, talvez, escreveu: os cursos do Senac são maravilhosos para quem quer se formalizar e especializar. Os cursos são completos, com todo o material de qualidade disponível durante o curso. A Ivone Vieira da Rocha, costureira, e ela escreveu: se tem, abaixa um pouquinho, Jonathan, se tem na área da moda, se eles encaminham para estágio, porque falta mão de obra de costureiras na cidade. Todos os cursos que o Senac realiza, é possível que a pessoa faça estágio, né? Um abraço para a Ivone. E o curso de costureiro também. Então, o Senac ele permite que seja feito estágio, né? Basta a pessoa, se ela abrir o campo de estágio para ele, que eu acho que a Ivone é uma que presta serviço nessa área, a pessoa pode fazer estágio sim. Inclusive, um dos destaques também, que nós fizemos já algumas turmas, que é a modelagem, a moda pet, né? Então, um curso de costura para pets. Também é bastante promissor, sim, né? Bastante promissor. Nós, na verdade, já é uma realidade. Nós fizemos algumas turmas. Uma das turmas nós tivemos o convite do shopping para que a gente fizesse um desfile, né, com a moda pet. E aí os proprietários, os donos, agora é tutor, né? Desculpa, o tutor do animalzinho já confeccionava a roupa.
e fazia o desfile, né? Então Sensacional. nós temos os manequins também de moda pet lá, então ele vai fazer a roupinha para o pet e já vai testar, né, como um manequim humano. Nós temos os manequins também para moda pet. Então é um curso que é novo, né, mas a gente já realizou algumas turmas e todas elas com bastante sucesso. E o costureiro é um curso excelente que o Senac oferece. Os professores do Senac são estilistas de Araçatuba bem renomados, então a pessoa, de fato, ela aprende do zero até se tornar, às vezes, numa alfaiataria. Muito bom. Deixa eu ver mais mensagens aqui que a gente tem. O professor Marcos Peralva escreveu oportunidades no curso técnico em guia de turismo. Tem de todas as áreas aqui, né? A Lilian Flores, lá do Sebrae, também mandando bom dia pra gente. Bom dia pro Luiz. E a Priscila Isabela Cabral da Silva escreveu turismo em alta na nossa região. Contudo, o Senac também oferece curso técnico em guia de turismo. Isso mesmo. Que bom que o pessoal está atento aí. É que são tantos títulos, né? A gente colocou, são 71 títulos. E a área de turismo, o Senac é o S do turismo, né? Então a gente trabalha com isso, representa o turismo na região que a gente está. O curso técnico em guia de turismo, a gente formou algumas turmas. Esses alunos todos já estão desenvolvendo esse trabalho como guia. Lembrando que a gente tem, mesmo de Araçatuba, sai ônibus para fazer compras em algum lugar e tal. Então, pela legislação, é necessário que tenha um guia no ônibus, né? Então, o ônibus não poderia circular ou não pode circular sem guia. E a gente dá essa formação. E essa formação de guia em técnico de turismo no Senac, também totalmente gratuita, ela inclui as visitas técnicas, Suelen. Tem gente que fala, vou fazer o curso só para viajar, porque a gente tem viagens... Tem passeios dentro de Araçatuba, tem passeios intermunicipais próximos, tem passeios interestaduais, por exemplo, os alunos já foram para Minas, Rio de Janeiro, Brasília, e tem passeios, eu falo passeios, mas são visitas técnicas, né, aéreos também. Então, todas essas visitas técnicas são contempladas no curso e todas elas já com todas as despesas pagas, né? Eu sou aluno, vou fazer uma viagem técnica para São Paulo de avião, com tudo pago? Sim, hospedagem, viagem, refeição, tudo está incluso nesse curso com bolsa de estudos. E o Jonathan, fica a dica aí para você passear na praia, né? Já fiz 2 cursos no Senac já, viu? O que você fez, Jonathan? Não, mas Conta era pra quando eu gente. era um pouco mais novo. Não tem problema. Não, eu já sou novo, né? Mas enfim, eu fiz Jonathan tem 24 anos, quando ele era mais novo, era criança, fez o curso. Foi lá. com 15, 16. Fiz de assistente administrativo e também quando iniciou aquele de marketing, que era uma semana. Um intensivão de uma semana. Maravilhoso, maravilhoso. A época. Muito bom. Ô, Jonathan, abre para mim o Facebook, tem uma mensagem da Mariana Lopes Tereza, quero ler aqui por gentileza. A Mariana Lopes Tereza, que é diretora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Araçatuba, nossa ouvinte fiel aqui também, ela escreveu: Senac é super parceiro do município, do balcão de empregos e do centro tecnológico. Vamos divulgar os cursos, são excelentes. É o que a gente está fazendo aqui, Mariana, porque é muito importante, né? Para a gente encerrar, Luiz, quem se interessou por algum curso ou quer saber mais sobre os outros cursos, como que faz? Vai no site do Senac? Então, hoje também, todo o processo, Suelen, para ele ficar transparente, ele não tem intervenção humana, né? Então, ele é totalmente feito no portal do Senac, www.sp.senac.br/Aracatuba. Lá tem todas as informações do curso, o que eu vou aprender, como eu vou aprender, quando o curso começa, tem tudo lá no site. Mas vamos supor que a pessoa não tenha tanto acesso à internet. Nós temos no Senac, a nossa biblioteca, com mais de 20 computadores disponíveis para toda a comunidade, com uso gratuito. E quem atende na biblioteca, elas dão todo o suporte. Ou a própria recepção do Senac, nós funcionamos das 8 da manhã às 9 da noite no atendimento, que pode orientar, pode mostrar toda a parte do site e pode ajudar a pessoa a fazer a sua inscrição ali. Então, todo o processo, a pessoa nem precisa sair de casa. Ela pode fazer direto ou do celular ou do computador. Mas, caso ela não tenha, ela pode procurar fisicamente o Senac na João Arruda Brasil 500, ali perto do antigo mercado municipal. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente poderia ficar a manhã toda batendo papo, falando dos cursos, mas nosso tempo acabou. Mais uma vez, muito obrigada. Quando tiver novidades, volte aqui, por gentileza. Muito obrigado, eu que agradeço. Mando um abraço a toda a equipe do Senac. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Suelen, Jonathan, muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada.